Bem-vindos a mais um episódio do Incensuráveis, o podcast da Renascença. Hoje gravamos num dia pelo qual o país esperou mais de uma década. José Sócrates começa a ser julgado esta quinta-feira no âmbito da Operação Marquês. Pela primeira vez há um antigo primeiro-ministro sentado no banco dos réus. É sobre isso que vamos hoje falar, bem como do tabuleiro das eleições presidenciais, onde há peões a entrar, peões a sair e peões a criticar aqueles que já entraram. Os nossos tempos das trevas terminaram. Esta semana estamos de volta à nossa máxima força, Aline Oldebuving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista da Renascença e moderador deste podcast. É o nosso último episódio antes de irmos de férias de verão. Venha de lá o 19º episódio do Incensuráveis. Aline, bem-vinda, sejas de volta. Vamos começar pelo julgamento de José Sócrates. É um bom ou um mau dia para o nosso país? É um bom dia, na medida em que finalmente vai começar este julgamento, mas é muito mau que tenha sido hoje e não ter sido há mais tempo. Sócrates, o grande nadador, não é? Sempre a nadar para ter a cabeça à tona, mas é uma vergonha. É uma vergonha. Não estou a dizer aqui que é culpado, obviamente, mas é uma vergonha que um ex-primeiro-ministro esteja envolvido num processo deste. Um processo que eu só gostava de lembrar alguns números. Há 22 crimes só para ele, de 117 crimes neste processo. Sem falar com os que já prescreveram, não é verdade? Portanto, 11 anos após a detenção, arranca o julgamento com 21 arguidos, 650 testemunhas, que inclui, pelos vistos, António Costa. Estás a rir do quê? Não, acho ótimo. Deve ter visto as coisas de perto. Pois, branqueamento de capitais, corrupção, fraude fiscal são alguns dos temas. Acusação de 4.000 páginas deduzidas em 2017, onde foram ouvidas mais de 200 testemunhas, recolhidos dados bancários de cerca de 500 contas. Estes números são avassaladores. Bom, é claro, nós não estamos aqui a falar dos 300 juízes que já tiveram o processo nas mãos, dos 15 incidentes de recusa de juízes, em que alguns incluíam 2 ou 3 desembargadores de uma vez, porque o senhor ex-primeiro-ministro não queria ser julgado por estas pessoas, mais de 100 recursos e incidentes processuais. Portanto, ele próprio foi um empecilho para tentar evitar ser julgado. Isto é verdade. E depois tem a distinta lata de dizer que, e fazer queixa contra o Estado, dizendo que o Tribunal foi manipulado para o perseguir. Eu não sei se uma pessoa que diz uma coisa dessas e que depois se prova que realmente o Estado não o estava a perseguir, se o Estado depois não pode lhe pôr um processo de difamação. Portanto, eu não sei, eu acho que a vida de Sócrates nos próximos anos vai ser muito conturbada. Isso também só seria julgado daqui a 15 anos, não é? Pois, exatamente, por estas contas. Mas antes de acabar, eu gostava de dizer uma coisa. Ou melhor, duas. A primeira é, há um crime pelo qual José Sócrates é culpado política e moralmente, mas que infelizmente não vai ser julgado. Foi o crime ter levado o país para a bancarrota e ter trazido a Troika. Infelizmente, ele e o PS, não é? Não foi a primeira vez que o PS fez isso. E outra coisa que eu gostava de dizer é que a maior derrotada é a justiça portuguesa. E que devia, de facto, reformar-se rapidamente com tribunais especializados em crimes económicos e de corrupção, reformar o Código do Processo Penal para estabelecer um prazo máximo de investigação, limitando também as possibilidades das manobras dilatórias e, finalmente, reformar os prazos de prescrição para serem contados a partir da descoberta deles e não, efetivamente, quando eles foram efetuados. Portanto, muito se podia dizer sobre este processo, mas eu fico-me por aqui. Pedro, o que é que esperas deste julgamento mediático, provavelmente um dos mais mediáticos de sempre em Portugal? Bem, espero, na perspectiva mais séria, justiça, na perspectiva mais provável, uma imensa cacofonia. Nós vinhamos agora de carro para aqui e tinha a telefonia ligada e ouvia. Tive a ouvir alguns 15 ou 20 minutos
Não era telefonia, era rádio, está bem? É um conservador. A ouvir uma cacofonia imensa. Nós trazíamos o som baixinho, mas estava a irritar, Sócrates, não é? pá, ali à porta do tribunal, em não sei quantas declarações, já ninguém ouve José Sócrates. Deixem-me pegar numa coisa que a Aline disse, acrescentando peso à acusação. A Aline dizia que Sócrates não seria julgado, para lá das acusações que tem de corrupção e tudo aquilo que vai ser julgado, não seria julgado pela bancarrota. De alguma maneira já foi nas eleições. Há um crime maior. Sócrates é autor moral e material da maior degradação da política portuguesa nas últimas décadas. Sócrates foi responsável pelo maior ataque conhecido à democracia liberal em Portugal. Atacou todos os poderes independentes da comunicação social à justiça. Nesse ataque contribuiu muito para a degradação da imagem que os portugueses têm da justiça, não só por aquilo que fez a montante, mas depois pela forma como a justiça se comportou a jusante. Para o povo português, Sócrates representa, enfim, não me levarão a mal falar em nome do povo, deixem-me ser hoje a voz do povo, mas Sócrates representa, personifica a impunidade das elites, a corrupção dos políticos e a falência da justiça. Já não vou repetir os números, os 10 anos, os juízes que tocaram no processo, os recursos, as reclamações, os habeas corpus, os incidentes de recursos sobre os juízes, as acusações de conflitos de interesses. Vou acrescentar aqui, assim, 2 números. Terão sido até ao momento pagas 30 mil euros de custas judiciais e, porventura, uma estimativa parcimoniosa, 350 mil euros em honorários. O julgamento ainda não começou. Qualquer José Sousa do Fundão não teria acesso a esta justiça que José Sócrates Pinto de Sousa de Paris teve. E esta disparidade, este contraste flagrante entre aquilo que uns podem e outros não, lança sobre a justiça um profundo sentimento de injustiça. Eu desejaria que isto acabasse rápido e que acabasse bem. Eu tenho aqui a sensação de que não vai acabar rápido. Isto vai prolongar-se durante muito tempo e que dificilmente acabará bem. E isto é terrível. Desde José Sócrates, a política portuguesa só piorou. José Pedro Mozes, era precisamente isso que ia perguntar-te, se é um julgamento que vai afetar a classe política como um todo, ou se há uma parte dessa classe política que sai beneficiada com este julgamento que será mediatizado? Eu acho que a classe política já saiu prejudicada a nível de imagem deste processo todo, e isso é um dos poucos factos que podemos tomar por consumados. Quer dizer, é uma percepção, obviamente, mas que eu acho que é bastante generalizada. Aliás, o que eu acho que as pessoas retêm deste processo já é muito pouco. É que Sócrates é culpado, gerou-se essa certeza no país, independentemente de o processo ainda nem estar em julgamento, ou começar esta quinta-feira o julgamento, que a justiça é lenta, é outra conclusão que as pessoas já retiraram, que Sócrates é um dos culpados de adiar o processo ad eterno, e outra conclusão é que ninguém percebe nada do processo já. Já ninguém sabe quais são os crimes em concreto que estão ali, quais é que estão em risco de prescrever, quais é que caíram com o juiz Ivo Rosa, quais é que voltaram para cima da mesa com a relação. O caso já é uma confusão enorme para a generalidade das pessoas. E nem começou a ser julgado. Mas nem começou a ser julgado. E esse é o ponto. É que o que se devia retirar daqui, enfim, para já que o caso, apesar de estar muito atrasado, seja bem julgado. Eu acho que isso todos queremos, independentemente de termos mais convicção de uma coisa ou de outra, que o caso seja bem julgado, porque não deixa de ser uma investigação a um ex-primeiro-ministro. E eu não estou a dizer que ele precisa de ter uma investigação especial por ser ex-primeiro-ministro, mas obviamente o peso todo de investigar um ex-primeiro-ministro
vai exigir mais rigor nesse julgamento, que foi algo que este processo não teve muitas vezes. Eu recordo que José Sócrates esteve preso 9 meses sem que se soubesse porquê. Essa detenção de José Sócrates é, aliás, bastante pouco edificante para a justiça portuguesa. Demoraram 3 anos a deduzir uma acusação. 3 anos a deduzir a acusação. E, portanto, é verdade que José Sócrates usou todas as manobras dilatórias que pôde para atrasar o processo, mas a justiça portuguesa também atrasou muito. E um dos principais responsáveis por isto é o facto de nós termos megaprocessos. Megaprocessos são, por definição, complexos, vão arrastar-se no tempo, vão tentar trazer para um só caso crimes que podem estar a ser julgados em separado ou investigados em separado e podem correr numa pista própria muito mais depressa e, portanto, todo o contexto deste caso, quer a nível político, quer a nível judicial, eu acho que a generalidade das pessoas já retiraram as suas conclusões. No plano judicial, a justiça lenta precisa de reforma, no plano político, Sócrates é culpado, precisa de ir preso. E eu acho que as duas coisas são péssimas, porque nem Sócrates é culpado ainda, nós não podemos substituir-nos aos tribunais, podemos fazer o nosso juízo político, e esse eu faço e é bastante negativo da figura de José Sócrates, mas é um juízo político. E sobre a justiça, eu espero mesmo que venha a haver uma reforma, não à boleia deste caso em particular, porque legislar só a partir de um caso nunca é bom, mas este caso deixa-nos alguns ensinamentos. É preciso olharmos para as manobras dilatórias que Sócrates usou para perceber quais é que estão a ser bem usadas, quais é que estão a ser usadas de forma abusiva, sem nunca permitir que que as garantias e os direitos da defesa ficam diminuídos nessa reforma. É um processo que deve ser excitante para juristas, para mim é só preocupante que fosse assistido fora, gostava de que fosse bem reformado nesse sentido. E depois, eu percebo quando José Sócrates fala de presunção de inocência, mas também gostava de que se tivesse falado mais de presunção de eficiência, neste caso da justiça. E eu acho que este caso corre o risco de matar as duas, a presunção de inocência e a presunção de eficiência. E isso não é bom para ninguém. Acho que nós temos de olhar para este caso com uma vontade de o ver resolvido, porque diz muito sobre um ex-primeiro-ministro que conseguiu uma maioria absoluta, que ainda foi reeleito depois de já impenderem sobre ele algumas suspeitas, e que continua a ter um espaço mediático e público, sempre que aparece, mexe ainda bastante. Eu acho que ele está morto politicamente, obviamente, mas Sócrates ainda ouvimos muito aquele discurso de mas é capaz de ter sido o primeiro-ministro mais reformista que nós tivemos, portanto ainda existe uma certa... não, este discurso sabes que existe. Sim, não estou a fazer juízos de valor sobre ele. Das de Sócrates, sim, mas isso continua a ser Sócrates dito. foi melhor primeiro-ministro do que António Costa. Isso também não era difícil também. Mas pronto, o meu ponto não era agora entrarmos numa avaliação. Pronto, está bem, é melhor não. Era precisamente dizer que sobre José Sócrates ainda há uma certa imagem de que ele era um político reformista e, portanto, obviamente ele continua a ter uma certa influência, ou uma certa imagem sobre ele que não é irrelevante. O que é que este caso vai fazer? Vai matá-lo politicamente? Essa imagem morreu, tens noção, não é? Morreu, mas não deixa de ser uma coisa que se solidificou quando olhamos para os mandatos de José Sócrates, que era um primeiro-ministro reformista. Podemos concordar ou não, mas a verdade é que... Aline, vamos discordar, não vamos, eu não estou a dizer... Que eu tinha saudades tuas, eu não quero ser má, não estou mesmo a dizer... no último programa. Sim, eu não estou mesmo a dizer que Sócrates fez tudo bem, antes pelo contrário. Estou só a dizer que é uma imagem que há sobre ele. Isto, vais na rua, falas com pessoas, o que é que acharam de José Sócrates? Não, desculpa, vais na rua, falas com as pessoas e as pessoas dizem que as piores coisas. Certo. As piores coisas, ladrão e ofensivos à mãe dele, etc, não é? Portanto, não vamos por aí. Vamos pronto, mas só mesmo para concluir, acho que este processo, lá está, os números que a Aline deu, os mais de 300 juízes que passaram por isto, os mais de 50 recursos impostos por José Sócrates, dizem-nos que a justiça precisa mesmo de ser reformada e é bom que este caso sirva para dar exemplos, mas que não se faça exclusivamente à boleia deste caso, porque depois vamos abrir
outros loopholes. Vamos avançar para o segundo tema do dia. As eleições presidenciais continuam a mexer. Desde o último episódio, um novo militar admitiu entrar na corrida a Belém. Falo do Major-General Isidro Moraes Pereira, que foi catapultado para o plano mediático depois do início da guerra da Ucrânia. E ontem, Augusto Santos Silva colocou-se finalmente fora das presidenciais, apesar de continuar a criticar o seu camarada de partido, António José Seguro. Começam a abrir as alas socialistas para uma nova candidatura de António Sampaio da Nova. Aline, sabemos que enquanto monárquica tens sempre algumas dificuldades em falar de presidenciais, mas como é que olhas para as movimentações dentro do PS que volta a entrar em convulsão com as presidenciais, como já tem acontecido, presidenciais após presidenciais? Olha, olho com um balde de pipocas ao meu lado. É o que eu olho, é como eu olho. E com grande desgosto do nosso querido Pedro, Santos Silva sai da corrida. Tem um grande desgosto. Um grande desgosto. Ficou completamente, não é? Sim. Tu e muitos outros. Estou muito desolado. Por falar em viúvos de Sócrates. Aliás, Santos Silva é um desses, não é? É um desses. Eu sei que nos últimos anos não temos tido o melhor exemplo, e não estou a falar como monárquica, não temos tido o melhor exemplo de imparcialidade na presidência da República. Mas todos nós sabemos que uma das características principais de um chefe de Estado é ser isento ou imparcial. Ora, Santos Silva, quando foi a segunda figura mais importante do Estado, como Presidente da Assembleia da República, mostrou exatamente que não tem essa característica. Logo, portanto, quando ele diz que nenhuma das candidaturas apresentadas até agora cumpre as condições, é claro que a dele ainda cumpre menos. Portanto, vá lá, percebeu, teve uma epifania durante uma semana, o que também é muito interessante, que uma pessoa anuncia que vai anunciar, não é? Isso também é uma forma de Santos Silva, que foi completamente arrasado nas eleições, não é? Todos nós sabemos que ele não foi eleito para o ano passado Círculo fora da Europa. pelo Círculo Fora da Europa, e curiosamente quem foi quem? Não chega. Foi o Chega, que era aquele que ele combatia, o arqui-inimigo, e portanto Augusto Santos isso, Silva. e todos pensando, pronto, ele aprendeu a lição. Claro que não. Da boa escola socrática nunca aprende as lições. E, portanto, ele que apoiou o Hotel Saraiva de Carvalho, ele que foi o pior do que este país já viu a nível de política, acha-se em condições de tecer considerações sobre outros candidatos. É não ter noção, não é? Falta de noção. Mas eu gostava de dizer aqui algumas coisas que acho que podem ser interessantes se pudéssemos fazer um debate, que é perceber quantos candidatos nós já temos neste momento. Vocês têm noção? Temos bastantes. Quer dizer, sim, não me arrisco com o número. Só de independentes temos 8. Temos 8 independentes. O primeiro deles, o Tim Vieira. Sim, temos Tim Vieira, André Pestana, do Stop, que no fundo faz concorrência ao António Filipe do PCP. Temos o Orlando Cruz, que já foi candidato em 1996 e 2011. Não, desculpem. O Orlando Cruz foi candidato, é um motorista de táxi que já foi do CDS, mas que já foi candidato em 2006, 2011, 2016, 2021. Suponho que vocês não se recordavam que ele também estava, já assumiu a candidatura o ano passado. O Aristides Teixeira, que era da RTP, já foi candidato em 96 e 2011. Temos a Manuela Magno, que apesar de ser do Volt, é uma candidata independente e já tinha sido pré-candidata em 2006. Temos o Tino de Reis, não é? O famoso Tino de Reis, que já ficou em 6º lugar em 2016 e 7º lugar em 2021. Temos António José Seguro, que ainda não tem nenhuma formalização do PS a apoiá-lo. Graças a Deus, ainda bem. Graças a Deus. É bom para ele. Mas o secretário-geral do PS já mostrou ali uma certa simpatia. E estes são os candidatos. E o Henrique Gouveia Melo.
Sim, e o grande almirante. O grande almirante que, pelos vistos, temos o Gouveia Melo, o Isidro Moraes Pereira A admitir a entrar na admitir corrida. ali, e ainda mais o Pedro Tinoco de Faria, que está a recolher assinaturas. E falta a o Força Aérea. Manuel João Vieira, Sim, falta o Manuel João Vieira, Daqui vai- estamos à espera dele. Daqui o vai o eterno reto. candidato Portanto, para alcatifar as ruas de Portugal. só para, Ferrari para cada português. só para fechar, António Filipe PCP, Marcos Mendes PSD, Joana Amaral Dias do ADN, faltam do CDS, do Bloco de Esquerda, do PAN, do LIVRE, do Chega, da EL, do JPP. Quer dizer, isto o que é isto? Mas qualquer dia temos mais candidatos à presidência da República do que portugueses para votar neles. É o que eu tenho a dizer como monárquica. Pedro, o PS está a dar novos sinais de fraqueza com estas jogadas na corrida a Belém, ou tu, que tanto elogias as dissensões, reconheces saúde democrática nestas candidaturas da ala centro-esquerda? O PS está a ser o PS. O PS é assim quando não está no poder. E quando está, resolve isto atrás do pano. Mas isto é o PS a ser o PS. Agora, mais a sério, eu acho que as declarações infames de uma deselegância imensa de Augusto Santos Silva sobre António José Seguro dignificam muito António José Seguro. E, de resto, o PS decidirá o que quiser. Mas, enfim, estou com muita curiosidade para perceber como é que agora que Augusto Santos Silva sai da corrida, ou não, entra na corrida, como quiserem, alguém com com um frenesim tão grande de pronúncia sobre esta matéria, é alguém que de alguma maneira entrou na corrida e resolveu sair. Eu estou desoladíssimo com a saída de Augusto Santos Silva. Estou mesmo desolado, e eu acho que também aqui sou a voz do povo. Porque eu acho que o povo tinha muita vontade. Ainda vai ser candidato também. Não, esperemos, ainda falta tempo e, portanto, eu ainda posso equacionar essa possibilidade. Na verdade, eu acho que o povo português merecia aqui uma oportunidade derradeira de se pronunciar sobre Augusto Santos Silva e sobre o seu legado político. Augusto Santos Silva não é um ator qualquer. Augusto Santos Silva foi, desde logo, a segunda figura na hierarquia do Estado, foi Presidente da Assembleia da República, mas mais do que isso, Augusto Santos Silva foi um super-ministro, foi, se quiserem, o protótipo do ministro socialista. Esteve mais de 5.300 dias na condição de ministro. Tu contaste? Contei. Meu Deus. Foi ministro com António Guterres, com José Sócrates, com António Costa. E não foi um ministro qualquer, foi um ministro com muito poder. Durante o tempo de José Sócrates, teve a responsabilidade sobre a comunicação social. Dele se disse ter sido o pior ministro da comunicação social. Augusto Santos Silva deu uma entrevista à Ângela Silva há 4 anos. Hoje é dia 4? 3? Hoje é dia 3. No dia 5 de julho de 2021, deu uma entrevista ao Expresso, à Ângela Silva. Vou usar aqui algumas palavras de Augusto Santos Silva. Trabalhou de forma muito estreita com José Sócrates. Foi, cito, o cão de guarda de uma quinta que lhe competia proteger. Citei. Quando instado a pronunciar-se sobre José Sócrates, Augusto Santos Silva, naquela entrevista, hesita 2 ou 3 vezes sem se pronunciar, perguntando à jornalista o que é que a jornalista quer dizer com isso. Bom, e Ângela Silva, no final, não desiste e diz, acusado judicialmente de corrupção. E a resposta que Augusto Santos Silva, que trabalhou de forma muito estreita e que foi o cão de guarda de uma quinta que lhe competia proteger, limita-se a dizer que ficou estupefacto. Este homem não viu nada. Este homem, com o poder que teve no inner circle de José Sócrates, não viu nada. E viu Rui Rocha, que agora está em phasing out da direção da Iniciativa Liberal, voltou
à fúria do teclado e acabou de publicar nas redes sociais uma coisa com muita graça, que é, no PS há mais gente com anticorpos relativamente a António José Seguro do que a José Sócrates. Eu acho que Augusto Santos Silva representa isso, e isso é absolutamente trágico. Portanto, para fechar o ciclo e responder à tua pergunta inicial, que bom para António José Seguro que o PS titubeie tanto em apoiar a sua candidatura. José Pedro Mozes, falta coragem a Augusto Santos Silva para ser mais consequente ao não estar satisfeito com a candidatura de António José Seguro, podia ter-se chegado à frente e ser alternativa? Não sei se faltou coragem, faltaram-lhe apoios. E eu acho que isso é óbvio. Ele não tinha o apoio necessário para ser candidato e ia ser um candidato divisivo, como ele próprio reconheceu. Contudo, eu não acho que os objetivos que ele tinha com esta sua pré-candidatura ou nesta sua reflexão de candidatura, os objetivos que ele tinha não estão totalmente postos de parte. Ele pode consegui-los em certa medida. E explico porquê. Porque o que ele queria era que ficasse evidente que o António José Seguro não é um candidato unânime dentro do Partido Socialista, nem da área socialista, e, portanto, sinalizar que existe ali um espaço de onde pode nascer uma outra candidatura. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele, penso eu, não queria que fosse interpretado. Ele sempre disse que se António Vitorino avançasse, ele nunca avançaria. E, portanto, a seguir a António Vitorino ter dito que não era candidato, Augusto Santos Silva não perdeu tempo para que isso não pudesse ser interpretado como um sinal de união em torno de António José Seguro. O que ele quis dizer foi: não se entende esta recusa como um sinal de apoio a António José Seguro. E, portanto, se mais ninguém quer avançar, eu próprio vou ter de refletir. Refletiu, entendeu que não tinha apoios, que ia ser divisivo, mas, na entrevista que dá a anunciar que não é candidato, empurra claramente António Sampaio da Nóvoa para essa candidatura. Portanto, o que é que ele conseguiu? Conseguiu fertilizar esse terreno de onde ele espera que brote a candidatura de António Sampaio da Nóvoa. Vamos ver se ele conseguiu agitar ali um bocadinho aqueles apoios para dar a entender a António Sampaio da Nóvoa: vês, tens aqui por onde ir, e há apoios aqui que estão à tua espera. Vamos ver se foi suficiente para isso ou não. Vamos ver se António Sampaio da Nóvoa avança, e se não avançar, o que é que acontece a essa área que fica órfã de uma espécie de pai socialista de que todos estão à espera, mas que pode não aparecer. A questão aqui é, à esquerda fica bastante evidente que não há um consenso em torno de António José Seguro, nem dentro do PS, muito menos à esquerda. Havia uma certa expectativa, há uns meses, de que pudesse haver uma candidatura unificadora à esquerda para derrotar Gouveia Melo e Marques Mendes. Portanto, alguém que conseguisse levar as eleições a uma segunda volta e que numa segunda volta levasse a esquerda toda a votar nele. E a esquerda não gosta de António José Seguro. A esquerda do PS e a esquerda à esquerda do PS. António Filipe é o candidato do PCP. O PCP apresenta sempre candidatos, mesmo quando apoiou o Zenha, apresentou inicialmente um candidato para depois desistir a meio da corrida e, portanto, o PCP iria sempre apresentar um candidato, mas há ali um espaço que é do LIVRE, do Bloco de Esquerda e de uma esquerda do PS, que neste momento está órfã de candidato. E foi isso que Augusto Santos Silva tentou demonstrar. Em última instância, isto até pode ser bom para António José Seguro, porque lhe dá aquela imagem de ser alguém acima dos partidos, que ele tentou verbalizar de uma forma um bocado trapalhona, dizendo que não vem da política tradicional. Ele vem da política tradicional, foi tudo aquilo que um político tradicional tem de ser: secretário-geral da Juventude Socialista, deputado, eurodeputado, ministro, secretário-geral do PS, ele fez o calvário todo, mas o argumento vem de onde? Ele quer dizer que não é um típico político tradicional, que está acima dos partidos, que não gosta do aparelho, que não está preso a essas lógicas aparelhistas. E esta candidatura ou pré-candidatura, esta hesitação, quer de António Vitorino, quer de Augusto Santos Silva, quer de um certo PS que não se conforma com a candidatura de António José Seguro, é a demonstração disso mesmo. E, portanto, em última instância, pode ser bom para ele, pode ser bom também para Marques Mendes, que nesta semana nestes últimos dias, viu surgir à sua direita uma protocandidatura de um outro general, Isidro Moraes Pereira, que é comentador
da CNN quase diário sobre temas de guerra e que está a ponderar uma candidatura e não recusa vir a ser apoiado pelo Chega, com quem aparentemente estará a marcar algumas conversas. Mas ele já recusou a conversa que tinha hoje com o Chega. Sim, foi desmarcada Foi ontem desmarcada. ou hoje. Mas pronto, eu acho... Mas vamos ver como é que jogadas de evolui, mas bastidores. ele próprio não recusa Há jogos. publicamente Sim, esse sim, sim. apoio e diz que não tem qualquer problema com o Chega. E essa a ser uma candidatura, pode ser uma candidatura que fragiliza Gouveia e Melo, e à esquerda temos esta confusão que baralha um bocado as contas, pode vir a beneficiar António José Seguro ou não, é tudo ainda um pouco incerto. O Partido Comunista apresenta uma candidatura forte dentro do seu seio e, portanto, no meio disto tudo, Luís Marques Mendes vai passando pelos pingos da chuva. Exato. E sossegado vai... E sossegado acho que pode estar sem querer e sem fazer muito por isso. É não interromper os adversários enquanto eles cometem erros. É uma estratégia, lição de Napoleão. é uma estratégia básica. É uma E, lição São portanto, 30 segundos. Desculpa. E mesmo para concluir, e acho que isto tudo pode levar a que venhamos a ter um provável cenário de segunda volta, um provável não, mas uma probabilidade sobre uma segunda volta a ir aumentando enquanto nos vamos aproximando das eleições, e aí o discurso do voto útil vai fazer muita pressão, quer à esquerda, quer à direita. Vamos ver se 30 Marcos Mendes também Pedro, consegue força. negociar isso. Muito 30 rápido. segundos. Só um apontamento histórico, porque o Zé Pedro dizia que o Partido Comunista apresenta sempre um candidato, e é verdade. Em 1980, o candidato do Partido Comunista chamava-se Carlos Brito. Desistiu. Sabem em favor de quem? Recordam-se? Do general Ramalhianos. Em 1980, 97% dos portugues votaram entre Ramalhianos e Soares Carneiro. Augusto Santos Silva votou em Otelo de Saraiva de Carvalho, que fundou as FP25 a seguir. Para dar uma ideia... O João Barroso também foi mauísta. Está bem. Vale o que vale, é isso que eu estou a dizer. Está bem. Não creio que alguma vez tenha apoiado terroristas. Bom, de qualquer das formas, uma nota histórica que eu acho que é importante. Último apontamento, porque estamos a falar de presidenciais numa perspectiva mais ampla. Eu insisto, não há candidato de direita no meio de tantos apresentados que a Aline fez o cuidado de listar. Se o país virou à direita, continua a faltar um candidato presidencial Não de direita. sejas misógino. A Joana Amaral Dias é uma candidata de direita. Tá bem. Tu estás a ser misógino. Chegamos ao fim do corpo do nosso episódio, mas há ainda moções de censura para quem mancha a semana e moções de confiança para quem brilhou nos últimos 7 dias no país e no mundo. Aline, a tua moção de censura vai para... Bem, saindo de uma conversa sobre presidenciais, é que só podia ser para o complexado do presidente Lula da Silva. Pela sua idiotice de querer reescrever a história. Tendência boa que devia ter limites, bem como o ridículo, mas não tem, principalmente com este senhor. Eu já nem vou perorar sobre a ignorância que ele tem. É mesmo a incoerência. Portanto, ele disse que a verdadeira independência do Brasil foi a expulsão dos últimos portugueses da Bahia a 2 de julho de 1823. Portanto, ele quer que essa data seja a segunda data do dia da independência do Brasil. Ele diz até que não sabe se realmente o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro, que na altura era príncipe regente, se deu verdadeiramente o grito do Ipiranga a 7 de setembro. As pessoas têm que se habituar a ler um bocadinho e a informarem-se antes de mandar bocas sobre história. Principalmente quando ocupam lugares como sendo um chefe de Estado. Para já, o imperador, mesmo que fosse o último português do Brasil, saiu do Brasil a 7 de abril de 1831, não é? Abdicando em favor do seu filho. Portanto, o Lula, no fundo, quer ser o Trump do Brasil. E eu pergunto-lhe, o da Silva dele vem de que tribo? Qual é a tribo dele? O nome da Silva vem de qual tribo? Dos tupis? Dos guaranis? Quer dizer, o Brasil, queiram ou não, aceitem, dói menos. O Brasil foi uma construção administrativa e social dos portugueses, gostem ou não. Aprendam a olhar para o futuro e aceitar o passado. Em 200 anos, em que os portugueses, diz ele, saíram, se calhar podiam ter feito melhor com o que lá ficou, não é? E a mim espanta-me
que Lula diga estas barbaridades sobre os portugueses, que é um discurso racista e xenófobo, e depois o Presidente da República Portuguesa diz que entende perfeitamente que é como se fosse o 25 de Abril deles. Epá, tenham juízo, menos, não é? Para todos os efeitos estão bem um para o outro. E, portanto, eu acho que o Lula devia era cuidar da Amazónia, que ficou desflorestada em mais de 92% num ano, e que devia curar o seu complexo e fazer terapia. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança é para a Ordem de Malta, em Roma. A Ordem de Malta em Roma, com a Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea, fizeram um tributo ao Papa Leão XIV. Colocaram um leão majestoso em bronze, feito pelo artista David Rivalta, nos jardins de Vila Magistral, portanto, ficando visível no eixo do famoso buraco de fechadura da Vila Malta, colocando um diálogo interessante entre a natureza, a arte e a espiritualidade, posicionando também o leão num local que é exatamente onde se vê os três Estados. Portanto, vê-se a Ordem de Malta, que é um Estado soberano, vê-se Roma, portanto, e o Vaticano, que é, de facto, a capital da Itália, e vê-se a cúpula de São Pedro, Vaticano. Pedro, a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para os anjos. Eu ainda não tinha falado sobre este caso. Ainda não me tinha pronunciado sobre isto, porque fiquei entre a estupefação e o pavor. E o que eu tenho reparado é que sobre este caso se tem falado muito nos limites do humor. Mas não é do humor que nós estamos aqui a falar. Isto é uma coisa bastante mais séria até do que considerações particulares sobre os melindres que os anjos sentiram. O que nós estamos aqui a falar é sobre liberdade de expressão, que é uma coisa que me toca muito, e é por isso que eu hoje, ainda antes da Joana Marques se pronunciar em tribunal, não quis deixar passar em aberto, com uma citação de outro anarcoconservador como eu, George Orwell. Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Este julgamento é uma surrealidade muito, muito inquietante. Se no rescaldo disto os queixosos, for dada razão aos queixosos, é o fim da liberdade de expressão. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para Mike Pence e Ed Feldner, que escreveram na edição de verão da National Affairs um artigo que todos os conservadores têm de ler. Rediscovering Order in Age of Populism. E neste artigo fazem uma tentativa de recuperar o bom conservadorismo. O conservadorismo assente na ordem, na autoridade moral, na família, na autodisciplina, na nação, numa nação que se constrói com instituições fortes. Um conservadorismo que surge como projeto e não se limita a ser uma oposição, seja ela anti-esquerda, anti-woke, anti o que quiserem. E este artigo tem um significado importante, considerando o facto de Mike Pence ter estado com Donald Trump, porque contrasta com o nacional-populismo que Bannon personifica. É muito importante que o conservadorismo não se sujeite aos ares do tempo e que não se esqueça daquilo que é e não deixe de lutar por aquilo que sempre foi. Uma proposta positiva de sociedade. José Pedro Mozes, a tua moção de censura?
Olha, hoje vou-vos trocar um pouco as voltas, porque não tenho moção de censura, tenho 3 moções de confiança, uma para cada um de vocês, uma vez que é o nosso último programa. Isto era suposto ter um número muito mais engraçado, mas pá, eu estou no showbiz há pouco tempo, portanto, desculpem. Era suposto ter uma t-shirt para cada um de vocês com frases que vocês costumam dizer. Já enviei para o nosso grupo, depois não sei se em vídeo dá para mostrar as ilustrações, mas cada um com uma frase típica que vocês dizem. A Lina, tu é bastante óbvio, não é? As outras podem ir ver ao grupo e, portanto, é uma moção de confiança para o nosso programa, para estes 19 episódios e com desejo de que daqui saiam, enfim, mais 19 e, sobretudo, 3 boas amizades, 4 boas amizades. Ora bem. Lá, não ponhas Não, estava-me a pôr a mim de parte. Deixem-me só dar uma moção de confiança também a vocês, ao nosso podcast, e também a Diogo Jota, o jogador português que morreu esta quinta-feira aos 28 anos num acidente de carro e que fez com que o país acordasse em choque para esta notícia. É assim que fechamos o nosso episódio do podcast. Contou com o apoio técnico do Rui Glória, que nos acompanhou durante toda esta temporada, a sonoplastia do Diogo Casinha, no vídeo esteve a Beatriz Pereira, a nossa ilustração é do Rodrigo Machado, o nosso painel aqui esteve, aqui está e aqui estará, firme e hirto e imparável, Aline Oldbuving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozo. Eles são os nossos incensuráveis. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. 19 episódios consecutivos depois, este podcast da Renascença termina a sua primeira temporada. Se tudo correr bem, estaremos de volta em setembro. Obrigado a quem nos viu, a quem nos ouviu, a quem comentou, a quem criticou. É sempre bem-vinda a crítica e o elogio, fazem parte da nossa essência. Portanto, em setembro vemo-nos novamente. Um grande abraço. Boas férias, grande abraço.